Então, minha gente, como eu ainda não tenho um cameraman para estar segurando aqui a câmera para eu estar falando, eu não vou aparecer aí. Mas, para quem não conhece, essa aqui é Josiane Santana. Professora, palhaça, poetisa, feminista, Psicopedagoga, agora diretora, dramaturga. Tá bom, chega. E ela tá aqui porque quarta-feira agora é sobre a história da cidade de Amélia Rodrigues. E eu queria que ela contasse aqui pra gente como foi a história da montagem desse espetáculo, como surgiu a ideia, como foi fazer, já que aqui infelizmente é uma cidade em que cultura não é priorizada, não é valorizada. Josiane, é com você, fala aí pra gente um pouquinho como foi. Pode falar sem papas na língua? Pode falar, eu gosto que seja sem papas na língua. Pode falar. Vamos lá. Quando eu cheguei na cidade, eu tive contato com os meninos do sarau, no sarau, né? E o desejo aflorou, né? Porque eu venho de interior, apesar de ter vivido muito tempo na capital, eu venho de interior. E eu acho que precisa. E quando eu fiquei sabendo que não tinha grupo de teatro na cidade, eu fui para a secretaria dar a ideia de montarmos um espetáculo falando sobre a cidade. A secretaria abriu os braços para mim, bem disposta. Mas a pessoa, enfim, que de fato trabalhou comigo desde o início foi Juramar Dantas, carinhosamente chamado de Jura. A gente saiu nas escolas, montamos uma ficha de inscrição e lançamos o projeto Raízes Históricas de Amélia Rodrigues. E aí nas escolas públicas a gente fez uma oficina de seleção, todo mundo ficou. Eu tive o prazer de visitar os bairros da cidade, de conhecer pessoas, de ouvir histórias, de fazer entrevistas, reunir relatos, fazer estudo de materiais bibliográficos, né? Artigos, muitos artigos. Tive acesso a alguns documentos da igreja, pela própria mão de Juramar. Foi um resgate histórico muito bonito. E para mim, que não sou da cidade, foi riquíssimo. Depois a gente teve um período de oficina de 3 meses, em torno de 3 meses, em que os alunos tiveram contato, os participantes do projeto tiveram contato com as técnicas teatrais. Voz, corpo, né, expressão, tanto facial quanto física, né? Teve muita dificuldade em trabalhar a expressão. Um pouco de ritmo, música, né? Um trabalho bacana também, que os meninos colaboraram aqui da cidade, os músicos, alguns. E depois desses 3 meses, a gente começou a ensaiar de fato o texto, que foi construído a partir das cenas que foram feitas, mais o material que foi resgatado durante as visitas e entrevistas, né, os relatos. Deu um textinho entre 12, acho que tem, no final com 14 cenas, porque tem as cenas intermediárias. E a gente vem ensaiando durante 2 meses. Só que aí, de um momento político ou não, eu chamo de apolítico, porque foi um momento em que a cidade parou para viver uma política falsa, uma politicagem, um partidarismo que eu não comungo. E todo o apoio que foi, não vou usar a palavra prometido, não, eu vou usar a palavra disponibilizado. Todo o apoio que nos foi disponibilizado sumiu, desapareceu. Não havia mais possibilidade, não havia mais recurso, não havia mais tempo. E a gente começou a arregaçar as mãos e construir o nosso cenário e o figurino com o que a gente tinha. Então, a gente vendeu sucata, a gente promoveu alguns eventos, um deles foi o Tardes Alegres na Praça, que a gente botou pula-pula, vendeu cachorro-quente, tinha palhaço brincando com as crianças. A gente tentou também passar um livro de ouro, mas foi em vão, o livro não arrecadou nem R$50. Enfim, estou contando toda essa parte tensa porque essa parte faz parte do projeto, né? Ela, na verdade, é o que fortalece o projeto. Se a gente conseguiu chegar nesse final, como chegou, é porque nós passamos por essas dificuldades. Hoje, após 8 meses de muito trabalho, esforço, dedicação, pesquisa, análise, discussão, boquinha de me dê, livro de ouro, evento, briga, lágrima, dor, alegria, comida, sempre muita comida. Tenho o prazer de apresentar à comunidade ameliense, a vocês, a Companhia Teatral Raízes, com atores e atrizes da terra, provando que sim, Amélia tem bons frutos. Amélia está indo para frente e não vai parar. O espetáculo tá muito bonito. O espetáculo tem músicas autorais, 2 músicas autorais, compostas inicialmente por mim, na primeira versão da letra é minha,
E a versão final é de Ronald Vaz, que hoje eu considero diretor musical, apesar de estar morando na Paraíba. A iluminação alternativa, eu tenho 9 atores e atrizes, atores e atrizes em palco. Tenho 2 rapazes que são da capoeira e que vão mostrar a arte da capoeira no espetáculo, porque a ideia inicial também era essa, era conseguir reunir as artes, as culturas, as ações culturais da nossa cidade. Então a gente tem música, a gente tem dança, a gente tem teatro, então a gente tem uma culminância de coisas para tentar contar a história da cidade. Que vai falar de Dona Rita Mota, que vai falar dos nossos coronéis, das nossas usinas, do engenho, que vai falar da cultura, dessa educação religiosa que a gente tem na nossa cidade, que fala do processo educacional, não tinha como não falar. Enfim, basicamente o espetáculo é um resgate, um reconto. Eu costumo dizer isso para os meninos, o espetáculo é um reconto da história. Se eu tivesse pegado os pedaços da história que eu vi, feito vários recortes e colado eles, né? São cenas... E o cenário é grandioso. Grandioso. Eu tenho 30 peças de cenários. Uma reconstituição do banco, reconstituição de casas da época. Eu tenho reconstituição de venda. Enfim, é um espetáculo que eu acredito que a cidade ainda não tenha visto. Eu nunca teve. Um espetáculo desse porte em Amélia Rodrigues. E a ideia é manter ele guardadinho na gaveta para usar nos próximos anos, mas com possibilidades diferentes, né? Que seja assim, um momento, uma marca, um registro, que as pessoas estejam, né, estejam vivenciando isso e que futuramente elas se recordem com o desejo de ver de novo. Porque é apresentação única, vamos dizer assim, todo ano, se possível, com o mesmo elenco ou não, comigo existindo ou não. Ele precisa ser... Ele só vai ser concluído, ele só vai se tornar obra de arte quando ele for para vista das pessoas, quando ele for colocado em contato direto com o público. Ah, tá certo. Dona Ana Mota é uma ótima parteira. Sim. Saúde pra comadre e desejo pro menino. Já preciso comadre. Boa noite pra comadre. Tchau, papai. Tchau. Falar do pior momento, tipo assim, algum momento que você pensou em desistir de fazer o espetáculo, se teve algum momento além dessa política falsa. Não, no momento da política falsa foi o momento que eu tive mais força. Quando eu percebi que não ia ter grana na prefeitura, foi que eu ganhei um gás, porque sempre nunca foi fácil. E hoje eu tive uma reunião com os meninos no final do ensaio e eu falei com eles assim que eu nunca fiz nada fácil. Fazer arte no Brasil não é fácil. Fazer arte na Bahia não é fácil. E fazer arte no interior da Bahia... E a Amélia Rodrigues piorou ainda. É quase impossível. Então eu pensei sim em desistir, mas não nesse momento. Eu pensei em desistir quando eu me vi totalmente abafada, imersa e comecei a perder o prazer no que eu estava fazendo, né? Eu gosto muito de sentir prazer nas coisas que eu faço. E em alguns momentos eu comecei a perder esse prazer no trabalho. Eu comecei a sentir exaustão. Mas passou, foi passando, porque apesar de bem jovem, o elenco é bem jovem, a galera é bem jovem, eles são energéticos, eles são vivos. Então essa vivacidade, em determinados momentos de fraqueza minha, foi que me colocaram pra cima e por isso a gente não terminou. Vocês que acham bonito quando fala feminista, e o espetáculo tem uma carga imensa de ações ligadas ao feminismo, principalmente dando ênfase à Amélia, à própria Amélia Rodrigues, né? Que foi quem fundou o primeiro órgão feminista na Bahia, que foi a revista Paladina. Então a Amélia foi feminista, a Amélia era de teatro, a Amélia foi jornalista, a Amélia foi professora. Então eu acho que hoje, pra mim, eu acredito muito em energias externas, né? Então pra mim a Amélia me deu muita energia nesse processo. E eu encerro esse processo meio que missão iniciada, não vou dizer missão cumprida, mas missão iniciada. A sensação de que a Amélia queria que eu fizesse isso, que ela queria que eu abrisse essa cratera, sabe?
E assim, deixa eu só dar uma interrompida, dar uma de Claro. Faustão aqui. E eu acho esse trabalho assim muito importante, sabe por quê? Porque muita gente, eu tenho certeza, eu mesmo não sabia que a Amélia tinha sido isso tudo. Eu acho que a gente peca muito em não procurar saber, tipo assim, a origem, a história da nossa cidade e tal. Não, tipo, não só de Amélia Rodrigues, como Sim. de festas locais, Isso. sabe? A gente é muito pobre em relação a isso. Agora eu vim ter a percepção do quão importante esse resgate depois desse momento político, uma política falsa, depois dessa política falsa que teve, eu vi o quão importante é a gente saber para chegar lá na hora e votar certo. Porque, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho paralelo a isso, que é para resgatar, fazer um vídeo de resgate sobre o que foi a história da festa do Cruzeiro. Que, tipo, não é só chegar ali e ter a banda, tem todo um contexto, digamos, porque vem as baianas e fazem lavagem. Sim, aquela lavagem existe por conta de quê? Então, depois dessa decepção, eu tive esse insight e quero Precisa mesmo. ir atrás e fazer parceria com você, com famílias, com todo mundo. A gente aqui em Amélia tem o Milagre de São Roque, que é tratado como uma rocha que sai água. Assim, não é dado aquele espaço que é magnífico, cara, é apaixonante. Além de esteticamente perfeito, porque é de fato uma perfeição da natureza, assim, uma criação de Deus, eu que acredito em Deus, né? Uma criação inigualável, uma pedra que joga água que ninguém sabe de onde é. Para além disso, ela fica localizada num espaço e que aparentemente, assim, quando se visualiza e se analisa os traços das pessoas e o jeito que as pessoas vivem ali, era uma região quilombola, era uma mata fechada. Então, as pessoas na região ali de São Roque andam muito descalço. E a gente notou isso, né, durante a pesquisa. As pessoas andam muito descalço, as pessoas ainda comem em cuias. Então, isso tudo são traços da região quilombola. Mata fechada, próximo a canavial, com água potável das proximidades. E a cidade não sabe disso. A gente tem índios em América, a gente tem resquícios de povo indígena em América, a gente tem resquícios de quilombola, a gente tem resquícios de outros povos que passaram e não ficaram. Então, Amélia é o quê? Recôncavo? Nordeste? O que é Amélia? Que tipo de cultura é que a gente vivencia? Porque a gente é uma mistura. Amélia Rodrigues hoje, eu percebo que é uma mistura de culturas. Só que nenhuma delas é fortalecida e nenhuma delas é mantida. Quer dizer, os meninos fazem um sarau na rua, vai 10 pessoas. Numa cidade com quase 30 mil habitantes, vai 10 pessoas, 15 pessoas. A gente faz um espetáculo desse, não lota a praça. Enfim, são coisas que a gente precisa implantar na nossa cultura, o cuidado em perceber e ser sensível à nossa arte local. Não esperar para vir alguém de fora pra gente dar valor. Esperar chegar, vir, nada contra, mas a gente fica esperando dias pra ver a Fúria. E por que a gente não fica esperando dias pra ver Daniel Dido, pra ver Léo Maçã, pra ver as poetisas da cidade? Dá valor à prata da casa, né? Exatamente, dá valor à prata da casa. Esse é o termo. Eu sinto falta disso. Estes
Também, gente, eu tive a oportunidade de fazer algumas imagens aí, como vocês viram, dos ensaios. Eu peguei até a metade de um. E uma coisa que eu gostei muito, que eu também sou fascinado, é na questão do cenário, de como montar as coisas e tal. E Josiane vai falar pra gente qual foi o processo de criação do cenário. Qual a peça que ela mais gosta e tal. Eu sou pecadora, eu amo todas as peças, eu já falei pra ele que eu amo todas as peças. Bom, conforme eu ia pensando nas cenas e construindo, os meninos Daniel Dido e Juramar, eles iam tendo a concepção do cenário. Só que aí, na hora da construção deles, Juramar é que resolvia. Então, todas as ideias malucas que eu tinha, Juramar resolvia. Esse poste aqui, que tem paixão, ele acende de verdade. E ele foi pensado para a cena do casal. Tem um casal de velhos e tem um banquinho, os nossos baús, que são baús, e como eu falou, esses dois baús que a gente chama no teatro de praticáveis, eles servem para várias cenas ao mesmo tempo, simultâneas assim. Eles ao mesmo tempo que servem como espaço para guardar material, eles também são à venda no início do espetáculo, eles servem para construir a igreja, porque eles têm um furo e eu tenho a cruz, e transformo um baú em igreja. Tenho reprodução de casas que foram feitas naquele material de aquilo que tinha antigamente de político, que fazia grandão, aquelas banner, telas. tipo banner. Isso, banner com moldura. Então a gente pintou o banner de tinta branca, látex. Depois a gente cobriu com massa corrida e aí Juramar deu esse efeito de velho, de rachado. E a gente tem duas casas assim, a vendinha que ele adora de paixão. Essa peça aqui Juramar construiu para auxiliar na organização, porque a gente tem um cenário com 30 peças e muita troca de figurino. Tem muita coisa antiga. Ele pegou exatamente a mesma letra do banco. É a mesma fonte, a mesma letra do banco do Banorte que tinha aqui em Amélia. Então essa reprodução, vou terminar aqui embaixo, aqui as laterais é como se fossem pedras. Como se fossem pedras. Então essa peça também eu acho muito bonita, porque é um reaproveitamento, era um material velho que estava jogado, que ia pro lixo, que ia virar nada, e se tornou uma peça tão bonita, tão maravilhosa. Deixa eu mostrar, né? A gente tá na minha casa, né? Eu vou deixar claro, a gente tá na minha casa. O Joelma não vai ser reformado, a gente não tinha mais espaço pra ensaiar. E isso tudo que vocês viram tá na minha sala. Não tem mais sala, não tem mais quarto da bagunça, não tem mais nada. Só minha cama pra dormir e meu fogão pra cozinhar. Então a gente ensaiou hoje a gente ensaiou na rua. Hoje a gente ensaiou na rua. E aqui tem um roteiro auxiliar. Pra ajudar os meninos na organização das cenas, saber qual o figurino que bota, o cenário que entra agora, pra tentar ajudar, porque é muita coisa. Eu quero, te convidar pra não parar com... É porque eu gaguejo e me faltam as palavras às vezes. Mas, não parar com esse seu trabalho, que eu acho importante. Mas é isso, você não tem só esse espetáculo, né? Queria que você também falasse dos seus outros, seu peixe, convidasse o pessoal aí pra vender esse seu peixe, convidasse o pessoal pra assistir. Bom, além desse espetáculo, eu tô produzindo Paranoia, que é um espetáculo que vai Salvador, em cartaz na Casa 14 às 19 horas, com o Luigi Prince e direção de Thelma Galberto. O cara é bom e conta uma história assim de loucuras por amor. Ele faz várias loucuras por amor, um espetáculo muito bom. E o espetáculo que eu tô atuando, que também tô produzindo, que também é de direção de Thelma Galberto, também está na Casa 14, mas que é às 20h30, que se chama Universo do Sexo com Valkyria Book. Quem é Valkyria? Rapaz, Valkyria é uma sexóloga nordestina, mas que estudou fora do país, né? Uma mulher muito requintada, bem diferente de mim, inclusive. Muito fina, muito elegante. E que ela disse que ela não fala putaria. Ela não fala sobre pornografia. Mas ela também não tem papas na língua. Então, Valkyria não perdoa, por exemplo, alguém dizer que não faz beijo grego porque a religião não permite. Valkyria é polêmica, então. Valkyria é polêmica. Mas é um espetáculo muito bacana, não tem restrição, é livre, porque de fato não tem pornografia. É um espetáculo até educativo, porque a gente vai ensinar a usar camisinha, fala da relação de casal, fala sobre a Kama Sutra, enfim, fala sobre um monte de coisa. Tocar em tabus, né? Exato. Romper os pudores da vida. E tornar as coisas leves. O espetáculo fala sobre sexo, sobre sexualidade. A Valkyria quanto personagem, né? E eu quanto intérprete da personagem,
tento responder as perguntas. Se eu não sei, eu minto. Ah, é tipo uma interação? É um que talk show. que Tem massa. ligações, tem WhatsApp e tem participação direta do público. Então se você estiver lá e tiver uma dúvida, você pode perguntar pra Valquíria, na hora ela vai responder. Tem jogos, posições do Kama Sutra. Tipo com a plateia? Com a plateia. Que massa. Como é que se faz semana passada foi bizarro. Como é que se faz um sexo oral na mulher? Que tinha muito homem na plateia. E aí eu tenho um chicotinho que eu, se errar, eu bato. Eu não, Valquíria. Enfim, o espetáculo é gostoso. É um espetáculo prazeroso. Quem vai, não vai só... Não é um espectador passivo, é um espectador ativo. Sem o espectador ativo, o espetáculo não funciona. Tem que ir na vibe de eu tô aqui. E se não quiser, se esconde lá no fundo, que eu juro que eu não deixo. Bom, povo, gostando, você curte, compartilha, comenta. Não gostando, você deixa, só compartilha, que é por isso que você não gosta, assistindo também, entendeu? Que aí a gente tá ganhando do mesmo jeito. Então é isso, obrigado minha gente e até o próximo vídeo.